Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa nesta terça-feira, 3 de março do ano de 2026. É, eu sempre, quando chego aqui, no dia de semana ou de segunda a sábado, nas madrugadas, eu venho no reflexo do Madrugada da Paz, né? Na consequência de como ele foi, né? Daquilo que Deus fez durante o programa, das dificuldades que tive, das facilidades, das pessoas que entraram, os ouvintes que participaram, o que escreveram, o que gravaram, as músicas que toquei, as reflexões que ouvimos juntos. Esses detalhes todos vêm me alimentando, vem falando comigo, vem me ensinando. E esta madrugada não foi diferente no que diz respeito ao aprendizado, às canções, mas o Senhor me surpreendeu com o número de ouvintes que se achegou ou se achegaram ao Madrugada da Paz, nesta madrugada aqui de terça-feira. Carinho do Senhor. As pessoas foram chegando, eu fui me surpreendendo, porque eu achei porque eu tenho um controle do número de ouvintes, e eu pensei, puxa, isso aqui deve estar totalmente descontrolado. Essa máquina aqui ficou na loucura, porque o número começou a subir, 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 então até que eu entendi que foi providência do Senhor, foi um carinho do Senhor. Me surpreendeu com as pessoas que vieram comigo até 2h30, 3 horas da manhã, um bom número de pessoas. E aí depois eu vi que foi caindo, porque eu vi que as pessoas foi dando sono, né? Porque desde a meia-noite, o início do programa, eu já vinha com um bom número na audiência para a glória de Jesus Cristo. Então, Deus nos surpreende, querido, querida. Deus tem nos ouvido, viu? Isso, imagina, eu estou aqui compartilhando algo do programa e eu sei que você pode dizer, Nil, puxa vida, mas os meus desafios são tão maiores do que a audiência de um programa, né? Talvez essa luta com uma enfermidade, talvez essa luta financeira, talvez essa luta no seu casamento, talvez a luta aí dentro da sua casa com seus pais, com seus irmãos, talvez a luta com vizinhos ou com um irmão na fé, seu ministério. Querido, querida, bora ler aqui as escrituras, bora nos colocarmos, continuarmos nos colocando diante dele, querendo ouvir a voz dele, querendo ser alimentados por sua palavra, agasalhados pela sua presença, o seu abraço, a força que só pode vir dele para continuarmos a nossa jornada, crendo que nele somos, sim, mais que vencedores. Aleluia! O título de hoje é Espelhos, o devocional. Escrito por Gilberto Alves, da cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Baseou-se na palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 5, do versículo 14 ao 18, que diz assim: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele ainda cita a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Uau! Uma família que estava hospedada em um hotel nas montanhas ficou curiosa e um tanto assustada com um barulho que parecia vir do carro estacionado em frente ao seu chalé. Esse barulho persistiu por vários dias, até que alguém conseguiu ver do que se tratava.
Um pequeno pássaro que pousava no retrovisor do carro atacava ferozmente sua imagem, no espelho, pensando tratar-se de um outro macho oponente. Para resolver o problema, cobriram o espelho com um saco plástico e o pássaro, sem mais ver qualquer adversário ou motivos para a disputa, voou e foi embora, livre e tranquilo. Ao olhar para nós mesmos, podemos não gostar muito de quem somos. Sem considerar os aspectos físicos de nossa apresentação estética, nosso reflexo interior, muitas vezes, pode nos surpreender. Ao longo de nossa vida, desenvolvemos falhas de caráter que vão aos poucos desfigurando a imagem e a semelhança de Deus que deveríamos conservar. O pecado nos torna adversário de nós mesmos e assim passamos a vida lutando contra a nossa imagem, como o pássaro contra o espelho. O apóstolo Paulo diz que em um de seus textos, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Está na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18. O nosso maior adversário somos nós mesmos. E Paulo, ao pensar sobre isso, perguntar qual a solução, encontra a resposta que nos apresenta em seguida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Eu vou ler novamente. Está na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Eis a solução. Em Cristo somos regenerados e recriados. Apaga-se a visão do ser humano caído, inimigo de si mesmo e do Criador, e assim somos livres para voar nos céus e contemplar sua graça maravilhosa. Em Cristo somos novas criaturas. Andemos de acordo com essa nova vida. Pai, Pai, obrigada. Obrigada, porque apesar de mim, o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigada, em nome de Jesus Cristo, que apesar deste meu irmão, apesar desta minha irmã, da nossa essência pecadora, da nossa fragilidade humana, a gente ainda faz coisas que te entristecem, ainda assim o Senhor vem e cuida de nós, nos supre, nos surpreende, nos faz um carinho, nos firma os passos, aleluia, obrigada. Em nome de Jesus Cristo, obrigada pela nossa vida, pelo que temos vindo das tuas mãos, pelo que somos nas tuas mãos, por toda a capacidade que temos de realizar sempre nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Creio que somos novas criaturas em Cristo Jesus, ao reconhecer o teu sacrifício na cruz do Calvário, ao reconhecer o teu grande amor por nós, morrendo, sofrendo e não ficando morto, indo mais além, ressuscitando dentre os mortos, nos trazendo junto contigo, nos dando uma nova vida em Cristo Jesus, nos fazendo novas criaturas. Em Cristo Jesus, Pai, o velho homem de vez em quando quer se sobressair, porque eu creio que fomos transformados e um novo ser nós fomos criados em Cristo Jesus, novas pessoas que te conhecem, pessoas que têm o teu Espírito Santo e ali todos os dias nos avisando, nos alertando, nos ajudando, nos dando estrutura para sermos quem o Senhor deseja que sejamos. E por isso nós pedimos que o Senhor vá nos ajudando a irmos sendo moldados segundo a tua santa e bendita vontade, que é a melhor, é a santa vontade do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Nos ajude a sermos reflexos da tua glória. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas que aquele que cruzar o nosso caminho, olhe para esse meu irmão aí e diga, puxa, esse cara é diferente, esse cara é gente boa,
porque algo há de especial neste cara. Oh, Deus, é o Senhor na vida deste meu irmão, é o Senhor lhe sustentando, é o Senhor lhe dando toda a estrutura, o ajudando a buscar em ti forças, sabedoria, discernimento, saúde física, saúde emocional, psicológica, para viver os dias que o Senhor tem para ele, para a casa dele, em vitória no Senhor Jesus Cristo. Esta mulher, esta minha irmã, que vidas cruzem o seu caminho e possam dizer a ela, ou dizer para ela, ou ser fruto de comentários: esta mulher é especial. Esta mulher tem algo nela que o abrir da sua boca faz diferença na nossa conversa. Esta mulher, as suas atitudes, o seu olhar é diferente de outras pessoas que conheço. Oh, Pai, que sejam esses os comentários, que as pessoas olhem para nós e digam: o que você tem de diferente? O que você tem a mais aí que nós não temos, que eu não conhecia ninguém com esse seu jeito de ser? É mais do que sermos simpáticos, sorridentes, bondosos. É além disso, é Jesus na nossa vida, é o teu Filho amado em nós, Pai de amor. Firme isso em nós, esse desejo de cada vez mais darmos espaço para o teu Espírito Santo agir em nós e através de nós. Que nós sejamos pessoas que reflitam a tua glória, seres humanos que caminham nesta terra buscando cada vez mais a santidade, sermos separados no que diz respeito ao abrir da nossa boca, o movimentar dos nossos braços, o nosso raciocínio fundamentado nas escrituras e não nas redes sociais, não o que as pessoas dizem, mas o que o Senhor diz para nós, e o que o Senhor diz do Senhor mesmo para conosco, quem o Senhor é na nossa vida e quem nós somos nas tuas mãos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Oh, Deus! Ajuda-me a caminhar com estes meus irmãos de uma forma que sejamos alimentados pela tua palavra, que tenhamos prazer em folhear as tuas escrituras, conhecer mais daquilo que o Senhor deixou registrado aqui na vida de servos tão preciosos. Eu no programa disse, lendo a palavra do Senhor, nós vamos conhecendo mais a Ele e mais nós o amamos, mais nós queremos saber dEle e sermos parecidos com Ele. É isso que eu penso do Senhor e desejo do Senhor, e o conhecer a tua palavra. Há situações ali de homens e mulheres que não eram teus servos, mas que o Senhor se utilizou dessas vidas, que o Senhor mesmo criou para nos mostrar o quanto ser como eles eram não vale a pena. Não vale a pena ser mentiroso, ser tratante, trapaceiro, ser infiel. Não vale a pena. Oh, queremos ser amigos do Senhor. Queremos agradar o teu coração, queremos ser cheios da tua presença. Perdoe-nos, Pai, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos a reconhecê-los. Essa é a minha palavra de todo dia, me ajuda a reconhecer onde eu estou errando, no falar, no agir, no reagir, no pensar, no raciocinar as coisas. Oh, purifique os meus pensamentos, purifique os meus lábios, os meus olhos sejam santos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz isso com este meu irmão, esta minha irmã, amados aqui, que o Senhor tem nos ajuntado todos os dias e assim nos fortificado na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora dentro de nós. Quando ela chega, ela muda, ela nos transforma, nos acrescenta, nos renova. Oh, Deus, o que dizer do Senhor? Eu quero viver. Queremos viver, não é, querido, querida? Queremos ir além, Pai. Nós queremos ir além com o Senhor. Queremos ser vidas preciosas nas tuas mãos. Vem conosco neste dia. Ajuda-nos a caminharmos com o Senhor. Gratos, contentes em Cristo Jesus. E na expectativa daquilo que o Senhor há de fazer na casa de cada um de nós, naquilo que carecemos, que necessitamos e que o Senhor sabe muito mais do que nós imaginamos carecer, que o Senhor entregue às nossas portas a bênção que o Senhor sabe que a nossa casa necessita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honras e glórias sempre dados a Ti, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Amém e amém, amém. Bora, querido, bora? Vamos viver? Vamos viver esse dia com tudo que temos aí de compromisso? Com excelência. Ele há de lhe dar um bom dia. Beijos nas suas bochechas. De alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar,